Sejam bem-vindos à série Não é Só um Bolinho, esse é o nosso 13º episódio da série e hoje a gente vai falar sobre os 5 principais erros que as confeiteiras cometem e fazem com que a lucratividade não aconteça. A gente vai falar ponto a ponto aqui de todos esses itens, de todos esses erros e eu vou, na verdade, ajudá-las a identificar esses erros para fazer com que vocês consigam consertá-los, né, melhorá-los e fazer com que a confeitaria de vocês, mesmo em casa, funcione como um ótimo negócio. E claro, trazendo lucratividade, né? Eu sou a Suelen Gonal, da Minha Eterna Doceria, então sejam bem-vindos. Puxa a cadeira aí em casa, fiquem tranquilos. Se tendo alguma dúvida, só perguntar por aqui que a gente vai conversando. É um bate-papo informal mesmo, então puxa a cadeirinha de vocês e fiquem à vontade, tá? Quando eu falar sobre os erros, vocês vão conseguir identificar e pensar mesmo assim, da mesma forma como eu consegui identificar isso no meu próprio negócio e pensar com vocês, né? Se vocês ainda cometem esses erros, será que vocês conseguem lucrar mesmo? Porque às vezes a encomenda vem, né? O dinheiro vai chegando e a gente só não vai vendo por onde ele vai saindo. E a gente vai começar a identificar quais são esses erros ponto a ponto, como é que a gente pode fazer para que esses erros joguem a nosso favor, né? Para que a gente transforme esses erros em acertos e isso seja um fator potencial do nosso negócio, independente do tamanho que o negócio tenha. Eu vou aqui olhando também nossos pontos a pontos, para que a gente não esqueça de nada e nenhum ponto aqui passe despercebido, para que vocês consigam identificar também dentro do negócio de vocês. Então eu vou dar alguns exemplos e eu espero que sirva para que vocês identifiquem aí de vocês também. Tem muita gente que consegue ter muita encomenda, mas ainda assim acha que ganha pouco, né? Eu consigo ver assim que as pessoas estão cansadas e dizem que não conseguem aumentar a agenda porque já estão no talo e ainda assim não conseguem ver esse negócio rentabilizar, né? Será que isso acontece só porque as pessoas não sabem gerir o seu negócio? Ou será que tem alguma coisa por trás disso? Não sabendo gerir quais são esses problemas de gestão que elas passam, né, que a gente como confeiteira passa e como que a gente pode fazer esse negócio melhorar, né? É óbvio que dentro de toda grande ideia que a gente tem, de todo grande início que a gente quer colocar na confeitaria, né, nosso negócio de confeitaria, a gente seria no mundo ideal tendo uma pessoa trabalhando para cada coisa que a gente tem na confeitaria, né, no atendimento, no administrativo, nas redes sociais e que a gente pudesse ser só a confeiteira, mas a gente sabe que a verdade não é essa, né? A realidade ela é dura e não é assim que funciona. Então, normalmente a gente tem uma presa, né? A gente começa jogando em todas. Então, antes que o nosso negócio prospere de verdade e a gente consiga ter gente trabalhando com a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa. E hoje a gente vai falar muito sobre uma parte de planejamento e organização, né? Que poderia ser até uma parte administrativa, eu não estou falando só do dinheiro, mas eu estou falando da administração de tempo, principalmente, que faz com que a gente perca esse lucro no final. Porque a gente precisa entender, inclusive, que o dinheiro que entra não é o lucro, né? A gente precisa pagar muitas coisas para que esse dinheiro seja, enfim, o lucro. Então, a gente identificando esses 5 pontinhos vai fazer com certeza com que o nosso negócio vá para frente, né? Que o nosso negócio engrene. E vocês podem ter certeza, eu passei por isso, vocês aí vão estar passando por isso. Isso não é diferente para ninguém. A diferença é quando a gente vira essa chave, a gente consegue entender, organizar o nosso negócio e fazer com que ele realmente dê lucro, tá? Uma das coisas que fizeram eu mudar esse pensamento, assim, eu virar essa chave, foi quando eu comecei a ver que eu tava tendo, sim, um retorno de clientes me procurando, eu tava conseguindo ter uma agenda cheia, né? Ainda não era uma agenda lotada, mas já era uma agenda cheia. E ainda assim eu não vi o dinheiro entrar, então tinha alguma coisa errada. Eu fui identificando esses pontinhos e essa virada de chave foi primordial para que eu conseguisse fazer o meu negócio decolar, né? Fazer a Minha Eterna Doceria, ainda que trabalhando em casa, como eu sempre falei para vocês, né? Eu trabalhei sempre na minha cozinha. Ainda assim, eu conseguisse lucrar com isso. E aí, o que seria o lucrar, né? Não é só o dinheiro que entra. Eu conseguisse identificar a diferença do dinheiro que entrava para o meu fluxo de caixa, para o que eu conseguiria usar, como eu conseguiria, de fato, lucrar dentro do meu negócio. E aí,
Eu consegui identificar, inclusive, isso depois das minhas alunas vendo, né, e acompanhando o processo de cada aluna minha, entender, né, dentro, por exemplo, das mentorias, além do curso, onde estava a dificuldade de cada uma delas e conseguir sincronizar, né, ou identificar 5 pontos iguais nelas, em mim e em outras confeiteiras que eu fui conhecendo, né, colegas de trabalho, e eu fui vendo os problemas eram muito similares. Então eu consegui elencar aqui 5 problemas que são os potenciais para que essa confeitaria, né, esse negócio de confeitaria não vá para frente. E olha, isso acontece com pequenas empreendedoras e com grandes empreendedoras também. Se elas não estiverem fazendo por onde, não conseguirem identificar cada um desses pontos e trabalhar cada um desses pontos, elas não vão conseguir ir para frente. Isso seja o tamanho da conta que você tiver, né? O tamanho de quantos clientes você tenha, de agendas lotadas ou de preços cobrados mesmo. E aí a gente vai conseguir falar melhor sobre isso em cada ponto aqui. Então, o primeiro desses 5 erros que eu identifiquei que te impede de lucrar é a falta de organização no planejamento de compra. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a trabalhar com a confeitaria, e aí eu tô trazendo para a confeitaria, mas com qualquer empreendimento, a gente precisa organizar o nosso tempo, né? A gente precisa otimizar as coisas que a gente faz. Então, planejamento de compras. Compras é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer. Então, se cada semana, né? Se a cada semana eu não fizer um planejamento para as minhas compras, ou para cada 15 dias, ou para cada mês, eu não vou conseguir me organizar, e isso vai fazer com que cada nova receita, a cada nova encomenda, eu tenha que ir até o mercado porque vai faltar uma farinha, ou eu tenha que ir a uma loja de confeitaria porque vai faltar um tabuleiro. É óbvio que quando a gente começa, talvez a gente não tenha grana para investir em 100 tabuleiros, em 10 quilos de farinha de trigo, em 10 quilos de açúcar. Eu não tô falando isso, tô falando de otimização. É eu trabalhar da melhor forma com o que eu tenho. Mas a gente tem que pensar que se eu tenho um carro, a gasolina tá um absurdo de caro. Então, talvez eu não vá gastar nos 10 quilos de farinha, mas eu vou estar gastando em gasolina, né, em combustível, para ir até a loja que não é tão perto da minha casa. Ou então, ao mercadinho que é do lado da minha casa, mas o mercadinho cobra mais, né, do que num grande atacadista. Ou ainda, no tempo mesmo que eu vou gastar de deslocamento. Eu posso pegar um ônibus e conseguir economizar na passagem, né, no que seria considerado como passagem, mas e o tempo que eu vou ter que ter parado de não estar fazendo, não estar produzindo em outra coisa nesse início da nossa empresa, né? Tempo é muito dinheiro mesmo, porque eu preciso cuidar das minhas redes sociais, eu preciso fotografar meus produtos, eu preciso criar cardápio, eu preciso estar me comunicando com os meus clientes, né, no atendimento. Como é que eu vou fazer tudo isso e ainda tá indo várias vezes ao mercado ou a loja de confeitaria, né, que as melhores nem sempre estão perto da nossa casa, assim como os supermercados. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Quando a gente otimiza esse planejamento de compras, a gente ganha, a gente passa a pensar em lucro, tá? O dinheiro que começa a entrar, ele vai reduzindo sim, porque eu vou uma vez só na semana ao mercado, eu vou uma vez só na semana na loja de confeitaria, e eu vou te dizer que ao mercado talvez você vá mais vezes, né, inicialmente, porque as coisas podem se perder de material, que eu acho que uma semana aí é um tempo ótimo para que vocês façam essas compras, mas em lojas de confeitaria, a maioria dos produtos você consegue usar mais tempo, né, do que só os insumos que vocês vão comprar no mercado. Então, quando a gente consegue se organizar, se planejar para isso, a gente consegue otimizar um tempo assustador e jogar isso ao nosso favor. Afinal de contas, tempo também é dinheiro, tá? Então não é só a questão do mercado ser mais barato, é também, mas principalmente quando a gente está falando de tempo. Então, se eu organizo esse meu tempo, eu jogo o tempo ao meu favor. E aí eu consigo ter um planejamento, uma otimização dessas compras, tá? Então esse é um primeiro ponto que é super importante quando a gente fala dos principais erros das confeiteiras para não ter a lucratividade, né? Para que a lucratividade não venha através desses erros. Então, o nosso segundo item é
a falta de provisionamento de caixa. O que isso quer dizer? Quando eu provisiono bem o meu caixa, né, o meu fluxo de caixa, eu consigo identificar a minha grana, eu consigo separar a minha grana. Quando vem uma grande promoção no mercado, aí sim eu consigo investir, ainda que pouquinho, uma grana e comprar esse produto em promoção. Porque isso vai fazer com que o meu produto fique em estoque, ainda que mínimo. Eu não estou falando de 100 coisas aqui, né? De 100 unidades, eu tô falando de 10 unidades, que seja, né? Então, vamos voltar ao nosso leite condensado. Quando eu vejo uma promoção grande do nosso leite condensado, eu consigo, assim, comprar, né? E ter uma vantagem com essa quantidade que tá sendo oferecida para mim. Se eu não tenho esse provisionamento de caixa, eu simplesmente não consigo aproveitar porque eu não tenho dinheiro. Se todo o dinheiro que entra eu gasto, todo o dinheiro que entra eu gasto, todo o dinheiro que entra eu gasto, eu não consigo separar esse dinheiro, minimamente que seja, eu não vou conseguir fazer com que esse dinheiro seja também jogado ao meu favor, né? Esse dinheiro não pode ser só para pagar a mim, para pagar ao meu trabalho, para pagar as contas. Ele tem que ser separado. Então aqui eu costumo brincar que eu tenho vários dinheiros, né? Eu tenho o dinheiro das embalagens, eu tenho o dinheiro do material, eu tenho o dinheiro dos insumos como um todo, que já são contas fixas, mas eu preciso ter um dinheiro separado para um fluxo de caixa, de forma que eu consiga aproveitar principalmente as grandes promoções. Eu não tô falando promoção de 10 centavos, não, porque às vezes essa promoção de 10 centavos, ela nem vai ser tão a favor assim, né? Você ir até o mercado, se deslocar, a gente tem que conseguir fazer uma convergência entre todos esses pontos ainda, mas eu ir até o mercado, eu usar só 10 produtos, por exemplo, 10 centavos em 10 produtos, cara, não vai valer a pena. Mas quando eu consigo transformar isso ou numa promoção de fato que aconteça, né? E aí a gente tem que ficar de olho nessas promoções. Uma super dica aqui de promoção de mercado é tempo de validade de produto, que vai ser um outro problema aqui que a gente vai elencar mais pra frente. Mas se eu compro muito produto e não consigo me certificar dessa validade, eu não consigo ter uma noção de quanto tempo eu vou ter para usar esse produto, vai ser um tiro no pé. Eu vou investir um dinheiro em produtos que têm uma validade curta, que estão em promoção, e eu não vou conseguir utilizá-los, tá? Então isso também a gente tem que ficar de olho. Mas a gente está focando aqui nesse item principalmente, é o provisionamento de caixa, tá? Se eu tenho a falta desse provisionamento de caixa, eu não consigo trabalhar de forma que o dinheiro esteja jogando a meu favor. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque eu fazendo corretamente esse provisionamento de caixa, eu consigo fazer compras e aproveitar as promoções, de fato. E aí eu não tô falando só de compras. Às vezes um utensílio que você precisa muito, às vezes é uma ferramenta que você precisa para ganhar tempo, às vezes é uma embalagem. Então, assim, são, por exemplo, uma coisa que me veio aqui agora à cabeça. Às vezes você quer super fazer um ensaio de fotografia para ser profissional, só que, cara, é muito caro. Eu sei que é caro, eu investi nisso recentemente. Mas, cara, dia do cliente, os profissionais de fotografia super fazem promoção de pacotes menores. Mas se você não tiver um provisionamento de caixa, você não vai conseguir fazer. Então, é utilizar o seu dinheiro da melhor forma possível. E dá pra fazer isso, tá? Mas a gente precisa identificar que a gente erra aí para que a gente possa acertar. O nosso terceiro item aqui é falta de controle de estoque. E aí a gente vai entrar numa coisa que eu acabei de falar, né? Tá, Su, eu entendo, eu vou me planejar para compras, eu vou fazer o meu provisionamento de caixa, eu vou ter uma grana separada para aproveitar essas promoções, para jogar esse dinheiro ao meu favor, mas eu vou pegar uma promoção, vou comprar 100 leites condensados e, cara, eu faço poucas encomendas. Eu não vou conseguir, nessas encomendas, usar esses 100 leites condensados a tempo de que a validade não vença. Vale a pena comprar? Claro que não. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor, tá? Esse controle correto de estoque é eu saber quanto eu uso, em quanto tempo, né? Se eu faço uma média aí de 2 bolos só por semana, eu não preciso ter 100 leites condensados, né? Quantos leites condensados eu gasto no mês? Então, quando tiver super promoção no supermercado,
Poxa, quantos eu gasto? 10? 20? Quantos eu vou comprar? E aí sim usar isso com inteligência, né? Eu lembro que quando eu comecei na confeitaria, quando eu comecei nos bolos, eu até já dei esse exemplo aqui antes, mas eu comecei a trabalhar com aquelas bombinhas, né? De pintar os bolos. Hoje eu quase não uso, mas poderia ser a bombinha ou o aerógrafo, né? E aí eu comprei aqueles pós de decoração que, desculpa, pra mim aquilo é uma fortuna que, sei lá, nem sei quantos gramas vem, né? Quantos gramas vem naquele potinho, mas aquele potinho você consegue usar bastante, né? Por bastante tempo. Mas eu comprei de todas as cores, com todos os glitters, de vários e vários e vários e vários. E nem todos os bolos que eu usava aquilo. E o que aconteceu? Um ano passa muito rápido. Eu simplesmente perdi aquele investimento, né? Todos aqueles, ou grande parte daqueles pós. Assim como a gente já falou aqui também de colorimetria, eu usei dinheiro, investi dinheiro para comprar várias tonalidades e tipos de... Gente, eu ainda tô, né, na fase aqui de lembrar as palavras. Corantes, né? Os em pós, os em gel, que eu ia preferir usar, qual que eu não ia usar, de todas as cores, muito mais que as 7 cores do arco-íris, né? E a gente já sabe que a gente consegue fazer as nossas cores em casa. E eu dificilmente, dentro da minha identidade, do meu trabalho, dificilmente eu uso a cor exatamente do jeito que ela vem, né? Do tom que ela vem. Então, como fazer isso, né? Render. Não rendeu, eu joguei fora, né? Porque a gente não pode trabalhar com produto vencido. Então, o corante em gel venceu. O meu pó de decoração venceu. O que adiantou? Eu peguei esse investimento, fiz um provisionamento de grana, né, de caixa. Eu investi, mas eu não consegui usar. Então, o meu controle de estoque foi por água abaixo, né? Eu não consegui usar a tempo. Em tempo hábil nesse vencimento. E isso pode acontecer com qualquer outro tipo de produto que você tem aí. Embalagem, dificilmente. Mas ainda assim, eu posso dar um exemplo para vocês de embalagem que eu comprei e não usei. Abre para mim aqui essa gaveta, por favor. Me dá essa etiqueta logo que você vai ver aí. Eu quero mostrar para vocês verem que isso aconteceu comigo e acontece com muita gente. Essas etiquetas são super caras, são lindas, tá? Douradas, com a logo que a gente tinha. Ai, maravilhoso, tá? Eu vou até tentar tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. Ó, maravilhosas. Eu quis assim, com a parte fosca, com a parte dourada, ai, brilhosa, maravilhosa. Deixa eu mostrar de novo aqui. Ó, conseguindo pegar? Vocês estão conseguindo ver? E aí eu investi uma grana nisso, porque é bonito, meu produto tem que ficar bonito, eu vou botar isso na minha caixa, vou botar isso no meu bolo de pote, vou botar isso em tudo que era jeito. Aí vou comprar quantas? 1.000, 2.000? Porque vocês sabem que quanto mais embalagem, principalmente, quanto mais a gente compra em quantidade, né, em unidade, menos a gente paga no proporcional. Mas aí eu fui a louca da embalagem, comprei essa etiqueta, comprei as fitas personalizadas e aconteceu o quê? Usei muito pouco. Tem o quê? Tem menos de 6 meses, né? Que a gente mudou a logo. Mas que seja, minha logo é outra. Então hoje eu tenho que usar isso aqui pra quê? Pra nada. Então não dá pra minhas sobrinhas brincarem, colarem adesivo por tudo que é lugar, né? Gael ainda não tem idade pra brincar com isso, mas... Quando eu acho um negócio mais bonitinho, eu vou lá e colo, mas não serve mais pra mim, porque a minha identidade mudou. Então, eu não soube, né, nem controlar o estoque do que eu tinha, nem soube provisionar meu dinheiro corretamente, né, meu caixa corretamente, porque eu saí gastando e joguei fora. Então, embalagem é uma coisa que você consegue investir mais, né, ela não perde a validade, porque muitas pessoas acham que controle de estoque é igual à validade do produto. Não é. Essa validade, não tô falando só de produto de insumo que a gente compra no mercado e joga fora, não. Eu tô falando de tudo, tá? Então a gente precisa ter uma noção correta de quanto tempo esses produtos vão funcionar e vão servir ao nosso favor. Como, por exemplo, se eu já tinha uma ideia, né,
em trocar da minha cabeça, já tinha uma ideia de trocar de logo que eu já tinha. E eu gastava tanto por caixa, tanto investimento que eu fazia. Eu usei bastante, tá, gente? Isso não foi uma coisa que eu nunca usei, não. Mas, assim como os outros produtos que eu falei, tanto do corante, tanto quanto os pozinhos de decoração, eu usei. Eu usei sim. Mas porque eu não fui comprando conforme eu tinha necessidade. Eu quis economizar lá no meu planejamento de compras. Eu não queria ficar indo toda hora na loja comprar. Tudo bem, mas adiantou. Eu ganhei de um lado, mas perdi de outro. Por isso que eu falei que esses 5 erros, eles conversam, né? E não adianta a gente focar em um e esquecer do outro. A gente precisa, sim, trabalhar com que eles funcionem juntos. É assim que a gente vai conseguir. Então, esse terceiro ponto que a gente fala do controle de estoque, a gente tem que focar em tudo. Então, é de embalagem a produtos em promoção que vão perder a validade, tá? Então, a gente tem que usar isso tudo ao nosso favor, senão a gente não vai conseguir prosperar no nosso negócio, tá? Isso serve para pequenas empresas, para pequenos empreendedores e para grandes empreendedoras também. Se você não fizer isso de forma correta, não há agenda lotada que faça você lucrar. Então, fica ligado nisso, porque isso é muito importante. Quarto ponto importante, e se eu pudesse, se eu tivesse botado uma ordem de grandeza, inclusive esse seria o primeiro, porque antes de você começar qualquer negócio, você tem que fazer. Você precisa separar o seu financeiro, o seu pessoal do seu profissional. Então, o quarto grande erro que nós temos aí é não separar o nosso dinheiro pessoal do nosso dinheiro profissional, né? O nosso financeiro. Então, a primeira grande dica que eu dou, assim, a dica mais importante talvez que eu dê para você que vai começar um negócio é, antes de abrir sua conta no Instagram, antes de abrir um canal, né, no YouTube, inclusive para vocês que estão aqui no Instagram e ainda não seguem a gente no YouTube, vá lá seguir o nosso canal Minha Eterna Doceria, tá? Nossas lives ficam salvas lá e lá tem várias dicas que são importantes pro negócio de vocês, além das novas de todas as novas coisas que nós estamos fazendo por aqui, né? Na última live a gente fez uma live mão na massa, então isso é muito importante. Então, voltando aqui pro nosso ponto, antes mesmo de vocês começarem um novo negócio e pensar em Instagram, e pensar em criar conta no YouTube, e página no Facebook, em ter um outro número para fazer atendimento do WhatsApp, antes de você pensar em tudo isso, em tirar foto, em criar produto, em criar cardápio, catálogo, nada disso vai funcionar se você não tiver, por exemplo, uma conta separada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for abrir um negócio, seja ele qual for, eu não tô falando só de confeitaria aqui não, esse ponto abra uma conta separada da sua conta pessoal. Mas eu nem sei se eu vou vender. Gente, tem vários bancos hoje digitais que você paga R$0 por uma conta. Então, assim, não é desculpa, sabe? Abre no seu nome. Eu não posso ter um CNPJ. Eu não posso ainda, né? Eu ainda estou vinculada à Marinha do Brasil e eu não posso ter um CNPJ no meu nome. Hoje, a gente já trabalha de uma forma diferente. A gente consegue ter a empresa aqui, porque, né, o meu marido é meu sócio. Então, isso funciona aqui. Mas, se você não tem ninguém para ser seu sócio, você não pode abrir com um CNPJ, use seu CPF. Você pode ter uma conta em cada banco. Então, é imperdoável cometer esse erro assistindo essa live. Você precisa, agora, acabou a live, já entra num banco qualquer digital, que eu não tô ganhando aqui nada pra falar de banco digital, mas eu poderia dizer alguns, porque eu tenho alguns, tá? E faça com que isso dê certo pra você. Você fez uma encomenda que você vai receber R$10. Esses R$10 não podem entrar na sua conta pessoal, porque a conta que entra, o dinheiro que entra na sua conta pessoal não é seu. O dinheiro que entra na sua empresa não é seu. Você vai precisar pagar um monte de gente, você vai precisar pagar conta, você vai precisar fazer o fluxo de caixa funcionar, você vai precisar ter o seu provisionamento de caixa, você vai precisar ter a sua otimização de tempo e tirar um dinheiro, nem que seja pagar o ônibus para você ir lá. Vai tirar do seu bolso? Tá errado? Tá fazendo isso errado. Então, vocês precisam
Acabou a live, não tem ainda, acabou, vai lá e abre. Eu posso citar alguns pra vocês. Tem Nubank hoje, a gente tem C6, a gente tem o Banco Inter, tem vários bancos, além dos bancos convencionais, que também tem o acesso digital. E você só precisa hoje ter a sua identidade. Porque eles só mandam você tirar lá uma selfie com a sua identidade pra provar que você é você. E acabou. Amanhã a sua conta tá aberta, daqui uma semana você recebe seu cartão na sua casa, tá? Então não há mais desculpas pra gente misturar esses dinheiros, tá? Eu sei que no português tá errado, mas é como eu costumo brincar aqui, né? O dinheiro de uma coisa é de uma coisa, o dinheiro de outra coisa é outra coisa. E cara, pra mim deu certo por isso. Todo mundo sabe que eu trabalhei por muito tempo na marinha e na doceria, mas desde que eu levei a sério a doceria, assim, né? Desde que eu virei essa chave, eu abri essa conta, falei, não, essa conta da doceria, todos os cursos que eu fiz, tá? Todas as embalagens que eu comprei, todos os leites condensados na promoção que eu comprei, foram com o dinheiro da doceria. Há muito tempo a doceria aqui se paga. O dinheiro que eu recebo da Marinha, né? Ele nunca foi, no início para um investimento inicial, ele nunca foi o dinheiro que sustentou a doceria. Então, se eu quero fazer um curso novo, o dinheiro vem da doceria. Se eu quero comprar uma batedeira nova, o dinheiro vem da doceria. Se eu quero comprar um microfone para ficar bonito na minha live, ele vem da doceria. Não faz sentido eu ter outra fonte de renda e usar esse dinheiro da outra fonte de renda, seja ela qual for. No meu caso aqui era um outro emprego, o seu aí pode ser um aluguel de uma casa. Não faz sentido. A partir do momento que você começa a misturar isso, o seu dinheiro não vai fluir, né? Você pega um dinheiro aqui de uma outra renda que você tem e paga um gás aqui pra doceria, né? Eu ainda vou falar no outro item aí, esses principais pontos também, que é quando a gente trabalha em casa é um pouquinho mais difícil da gente separar, mas dá pra separar. Mas vamos para os mais simples, né? Se eu pego o dinheiro que eu tenho aqui, do bolo que eu recebi, né? E se eu não pego esse dinheiro do bolo que eu recebi e pego de outro dinheiro para comprar uma batedeira, nunca vou ter noção do valor desse dinheiro, sabe? Assim como se eu vou comprar uma blusinha nova, eu vou pegar o dinheiro dali. Eu não tô dizendo que você não tem que ter um salário dentro do seu provisionamento, não, porque inclusive você tem que ter, tá? Você não pode trabalhar de graça pra você também. Não é porque você trabalha pra você, que você trabalha pra sua família, que você tá trabalhando de graça. Não é porque você tá trabalhando em casa que você tá fazendo bolo de hobby. Não tá, não. Você tem que ter o seu salário, tá? E aí a gente vai estipular de acordo com quanto a gente ganha, né? Dentro da doceria como um todo. Mas você não pode pegar o dinheiro lá que entra do bolo pra comprar a blusinha. Exceto se esse dinheiro já é do seu salário, que é o que você faz com o seu salário, é problema seu, tá? Mas isso é primordial para que o seu negócio prospere, para que você vá para frente. E para que você entenda que não há diferença você trabalhar em casa e trabalhar na rua. Porque a verdade é que se você fosse trabalhar numa sala, você ia ter que pagar o aluguel da sala, você ia ter que pagar a luz da sala, você ia ter que pagar um funcionário, por exemplo. Aí você vai tirar de onde? Do dinheiro do aluguel que você recebe da casa que você tem? Vai tirar do dinheiro do outro emprego que você tem? Não faz sentido, tá? Então, dinheiro seu pessoal é dinheiro seu pessoal. Dinheiro seu profissional é dinheiro seu profissional. Isso não pode de maneira nenhuma se confundir. Esse é o quarto erro que a gente elencou aqui. Mas eu poderia colocar ele como o primeiro se fosse numa escala de importância, tá? Então vocês vão me prometer, quem ainda não tem uma conta separada aqui, profissional da pessoal, vocês vão me prometer que acabando essa live, vocês vão até um banco digital desse, que você não precisa sair de casa, não precisa esperar até amanhã. Tá? É 10 minutos. Acabou a live, entra no banco. Já elenquei alguns aqui pra vocês fazerem isso. Tá? Vou beber uma água e vou entrar no próximo item. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, hein? Fechou até aqui, me empolguei. Fechou aqui. E o quinto ponto importante, né? O quinto erro que a gente coloca aqui para gerar essa falta de lucratividade no nosso negócio. Não precificar corretamente o seu produto. Vamos lá. Eu posso ter a mesma receita. É difícil, tá? Mas eu posso ter a mesma receita, a mesma qualidade, usar os mesmos ingredientes que a minha concorrente, tá? Do que a fulana de tal. E não consigo vender o meu produto no preço que ela vende. Por quê? Vários pontos. Eu não vou falar aqui
de que você tem que jogar tantos por cento em cima do quanto você do quanto custa o seu produto para você ter um lucro. Porque, mais uma vez, 30% em cima disso, ou calcular 3 vezes esse valor, é o lucro. Não é o lucro. E é isso que a gente tem que pensar. O que é o lucro? Tá? O lucro é o dinheiro que sobra. Você pagou os insumos, né? É quanto custou aquele produto. Você pagou o seu gás, a sua luz, o seu trabalho, o seu tempo, porque o seu trabalho é tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, depois que você paga tudo isso, o que sobra é o lucro, tá? O lucro não é assim, eu vendi um bolo a 50 reais, gastei 20, sobrou 30, 30 é lucro. Esquece, se estiver fazendo essa conta tá errado. E fazendo errado vai afundar, né? Um dos principais pontos também das pessoas quebrarem é não entender de fato o que significa o lucro, tá? Do seu produto. Então, como eu vou precificar corretamente? Depois eu vou trazer numa outra live só a precificação. E aí quem vai falar sobre isso, inclusive, é meu marido, né? Porque ele entende disso melhor do que eu. Ele fala melhor sobre isso. Mas, e como eu quero trazer coisas boas pra vocês, eu vou trazer essa live com ele, porque é ele que vai, né? Ele me fez enxergar umas coisas e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês também. Então, lá no curso, inclusive, a gente tem uma aula, né, um módulo que é com ele, porque já que eu quero oferecer a melhor forma de entendimento, tem que ser com ele. Não adianta eu querer só falar só pra postar minha cara aqui, porque não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Entendo, porque a gente precisa entender, é o nosso negócio, né? Então a gente tem que ter autoridade sobre o assunto, sim, e minimamente, né? Falando errado aqui até, eu não preciso ter autoridade sobre o assunto, mas eu preciso entender para que eu não seja passada para trás. Porque hoje, por exemplo, meu marido trabalha comigo, mas eu posso ter um administrador contratado. E se eu não entender minimamente do que eu tô fazendo, ele pode vir me passar a perna. Então, como que eu precifico isso, eu vou trazer mais pra frente, numa próxima live. E tem lá no curso também. Mas, que eu tô vendo que tem aluna minha aqui, ainda não entrou no ar, porque o nosso curso vai por módulo, né? Mas já vai entrar. E aí, voltando só aqui pro que eu tava falando, a gente precisa calcular cada uma dessas coisas com as quais a gente gasta e aí sim precificar o nosso produto. Porque a Suelen, custou lá 20 reais, né? O bolo lá que eu falei. E é isso, né? É tanto de farinha, tanto de embalagem, tanto de... Não. Você trabalha em casa assim como eu. Quanto é a sua conta de gás? Mas eu não consigo calcular corretamente, porque afinal de contas eu não sei quanto que eu gasto de gás na minha compra de casa. Não dá pra ficar trocando o botijão, né? Se você tem botijão em casa, você até pode. Pinta um botijão de vermelho ali com um esmaltezinho e quando você for, você vai trocar. O trabalho é absurdo, né? Mas você pode trocar. Você calcula mais ou menos, tá? E aí sim eu posso te trabalhar aí, como algumas colegas falam, uma margem de 30% para gás, luz, água e manutenção de equipamento, tá? 30% aí em torno do quanto você gasta em cada receita. Em cada receita, você pode jogar aí. Então, se você tem 20 reais, você vai calcular aí os 30% e aí é quanto de fato custa aquele seu produto, inclusive com a mão de obra, o seu trabalho, enfim. E por que a gente também não pode esquecer da manutenção dos equipamentos? Ainda não aconteceu aqui, mas na outra casa que eu morava, eu usava o forno que eu tinha em casa. Era um forno elétrico, mas era o forno que eu já tinha em casa antes. Algumas vezes o meu forno, que era elétrico, queimou resistência. Quem pagou a resistência do forno? O dinheiro da minha casa ou o dinheiro da doceria? Na verdade foi meio a meio, tá? Porque para equipamento eu jogava 50%, porque não dava para exatamente eu saber o que tinha gasto, né? A gente precisa ter isso em mente, né? Eu quero trocar de computador, sendo que eu uso o computador para o meu trabalho muito mais do que eu uso para casa. O dinheiro vai sair da onde? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Para calcular e precificar corretamente os nossos produtos. Então, isso vai para todos os produtos, do mais caro ao mais barato que você tenha no cardápio, tá? Então eu identifico de cara logo esses 5 erros que eu tive. Eu conheço confeiteiras colegas que tiveram. Eu tenho alunas que estão começando a identificar esses problemas
e já solucioná-los e estão fazendo com que o negócio comece a fluir. Então, você já pode ter um negócio de confeitaria na sua casa há anos. Se você não calcula isso dessa forma e ainda está lucrando, agradeça a Deus. Porque em algum momento essa conta não vai fechar. E quando essa conta não fechar e se não bater, a quebra do negócio, ela é certa. E aí não adianta, entendeu? Porque aí você não vai ter de onde tirar. Ainda mais se você não tem, porque muitas aqui não tem, uma outra fonte de renda. O dinheiro é só daí, tá? Que é o que vai acontecer comigo muito em breve. Então, a gente trabalhando com esse dinheiro, e aí quando eu digo não ter de onde tirar, significa que eu também preciso pagar as contas da minha casa com esse dinheiro, né? Hoje, eu estou mais tranquila ao me despedir da minha primeira profissão, né? Porque dentro do meu provisionamento, eu consigo entender que o que eu recebo na doceria, eu hoje consigo só investir porque eu tenho outra fonte de renda. Lindo, maravilhoso, o melhor dos mundos. Daqui a muito, muito pouco tempo, para não dizer, né, seria alguns dias, né, bem em breve, eu não vou ter mais isso. E aí o que vai acontecer? As minhas contas de fato, a minha brusinha, o meu batonzinho, né, a minha presilhinha nova de cabelo lá da Shine, meu brinco, que eu amo, a louca da Shine, por menor e mais barato que seja, ele vai ter que sair do mesmo lugar que eu pago a conta de luz. E aí eu vou ter que escolher, ou eu compro o brinquinho, blusinha, ou pago a conta de luz. E, gente, isso não é uma escolha. Eu preciso fazer. Só que eu gosto de fazer as duas coisas, né? Gosto de estar com a conta em dia e gosto também de comprar meu brinquinho. Como que eu sei isso? Como que eu posso pensar, por exemplo, em abrir um outro espaço que eu penso, porque a minha casa já não está comportando mais o meu negócio, se eu não sei que esse negócio paga o aluguel, a conta... Eu vou primeiro para depois descobrir se paga? Tiro no pé. Então, primeiro, eu preciso entender o que se paga dentro do meu negócio, quanto eu tiro do meu produto, lá de quanto eu coloquei, e aí eu tô falando da precificação bem por baixo, eu não tô entrando a fundo na precificação para que você faça um cálculo corretíssimo do seu produto aí, que isso aí quem vai fazer é o Senhor John. Eu não vou fazer isso. Mas vocês precisam minimamente entender para não ser passada para trás, para fazer essa precificação de uma forma mais correta possível dentro do seu negócio não quebrar, tá? E aí você me pergunta, Su, qual é a melhor hora de fazer isso? Agora. Você vai esperar ir para uma sala para fazer isso? Você vai esperar ter uma outra pandemia para fazer isso? Quantas pessoas não quebraram na pandemia porque não sabiam por quanto tempo o seu negócio viveria, sobreviveria parado? Hoje eu pergunto pra você, quanto tempo você sobrevive com uma agenda vazia? Eu tô de licença maternidade. Quanto tempo meu negócio se paga? Isso faz parte do provisionamento. Você precisa estar pronta, porque assim, uma gravidez, querendo ou não, a minha, por exemplo, foi planejada. Você lembra que eu machuquei a mão? Quando a gente machuca uma mão, não é planejado. E aí você vai saber por quanto tempo você faz isso? Eu sei que quando você paga o CNPJ de MEI, e paguem. Se você sofreu um acidente de trabalho, você consegue se afastar pelo INSS. Quando você também tem filho, você recebe um salário por um tempo determinado. Isso é importante. E também, inclusive, um ótimo assunto pra gente trazer mais pra frente. O MEI, o que tem, o que não tem, como fazer, como não fazer, mas enfim, vamos voltar pra cá. Eu sei que você tem isso, mas de repente o que você recebe hoje é muito mais do que o INSS vai te pagar. E aí? Ninguém tá livre de ter umas ites da vida na mão, como eu tive, né? Por quanto tempo parada por trabalho? Porque a gente tem que parar. Se a gente não parar como eu não parei no início, eu só fui estendendo o problema. E uma coisa uma IT que era menor se tornou uma IT maior, que se tornou uma síndrome do túnel do carro. Que só resolve mesmo de verdade na faca. Você tem dinheiro para pagar sua operação? Você tem dinheiro para ficar parado? Então, você precisa saber por quanto tempo o seu produto te sustenta, né? O seu produto e a sua renda da sua empresa te sustenta parada.
tá? Antes de você quebrar. Você não pode esperar quebrar pra falar, então, só durou 2 meses. Só durou 6. Ou ser mais ousado. Se você tem 2 empregos, quanto tempo você tem que trabalhar no seu emprego, né? No seu emprego não, no seu negócio, para que você possa sair do seu emprego e viver só do seu negócio. Você só vai saber isso precificando corretamente, provisionando corretamente, identificando os pontos altos de compra, onde comprar, como comprar, quando comprar, com que dinheiro comprar. Então, isso é muito importante. A hora de você fazer isso é agora. Não esperem o amanhã. As pessoas não conseguem, muitas vezes, trabalhando em casa, se enxergar como profissionais. E aí elas não se tratam eu empresa como empresa. Então, se eu tivesse uma empresa, ao invés de uma eu presa, eu teria alguém que fizesse o atendimento, eu teria num lugar ter que pagar a conta de luz, a conta de gás, o aluguel. Cada item desse é um preço que eu pago. Tem um custo nisso, né? Que são custos variáveis e outros são fixos, mas que são custos. Então, os variáveis eu jogo uma média. Os fixos já são fixos. Eu sabendo isso, eu consigo, inclusive, me portar ao meu cliente como profissional. Porque se eu não me entendo como profissional, eu não vou nunca ser enxergada pelo meu cliente como profissional. Então, não é porque você trabalha em casa que você não vai ter esses pontos de vista, né? Aí, bem explícitos. Né? Você vai cometer esses erros e você vai acabar não passando um profissionalismo para o seu cliente. Porque você não se enxerga como profissional. Então, para que seu cliente te enxergue como profissional, você precisa se enxergar como profissional. E aí você não é mais a eu presa. Eu já sou uma empresa, ainda que eu trabalhe sozinho. Porque eu fico ligada nesses pontos. Isso é muito importante, porque senão essa conta não vai fechar e você vai quebrar. Como eu posso fazer para começar? Por onde eu começo? Identifique esses erros. Pega aí um papelzinho, eu já te disse quais são eles. Identifica aonde você comete os erros. Quais são os principais? Ah, não, mas eu já tenho uma conta. Então, o 5º erro você não tem. Mas e o primeiro? Você continua indo lá na lojinha de confeitaria comprando um cake board por vez? Você economiza na compra, mas e o Uber que você paga pra ir? E a gasolina que você paga do seu carro? Que tá quase R$8. Então, não adianta. O frete que você paga se você compra online. Não, porque eu compro online, velho. Então, isso não tem problema. Ah, não. E o tempo que você perde, por exemplo, se a sua encomenda não chegar? Então, tudo isso você precisa calcular. E como fazer isso? Identificando. Planejando cada item desse. E aí você consegue consertar. Eu já te disse aqui que se você não tem a sua conta no banco, não precisa planejar. O planejamento é, quando acabar a live, você vai abrir qualquer um desses bancos que eu te falei, ou qualquer outro que você queira, e vai fazer sua conta. Pronto, um problema a gente já não tem mais. Não consegui fechar a mão com 3, mas 4. Um problema você não vai ter mais, tá? Então, isso é muito importante. Se você não fizer isso, você vai nadar e morrer na praia. Sabe como? Você vai ter 100 encomendas por semana. O dinheiro vai entrar e você não vai ver. Vai sair. Vai acabar. Tá? Então, fiquem ligados nisso. Então, mais uma vez aqui, só pra gente recapitular. Se você quer fazer a sua confeitaria dar certo, mesmo trabalhando de casa, e o seu cliente te veja como profissional, foque nessas 5 dicas. A primeira, otimize o seu planejamento de compra. Já falamos aqui sobre isso. Ponto número 2, vou voltar aqui porque a DEC ficou ótimo. Se você quer fazer o seu negócio dar certo, foque nos 5 principais erros que as confeiteiras mais cometem, né? Foquem no acerto disso. O primeiro, a gente falou aqui, né, esmiuçou bastante, mas otimize o seu planejamento de compra. Sabe o que comprar e quando comprar. Ponto número 2, adeque o seu provisionamento de caixa. Quando você faz isso de uma forma correta, você vai conseguir aproveitar as promoções, você vai conseguir usar esse dinheiro da forma melhor para o seu negócio e para você, tá? Da melhor forma. Terceiro, mantenha o controle de estoque em dia. Se você adequou o seu provisionamento de caixa, mas comprou na promoção sem leite condensado que você não vai usar,
a tempo da validade acabar, você tá errando no item 3, tá? Então controle bem esse estoque. Quarto, separe o seu financeiro. O que é o dinheiro da sua doceria, do seu empreendimento, é um dinheiro. O que é o dinheiro pessoal da sua casa, da sua blusinha, das coisinhas que você compra, é outro dinheiro. Eu sei que a gente fala em reais, né? Fala na moeda, mas eu aqui brinco com dinheiros mesmo. Então, esse é o quarto ponto importante. E o quinto ponto é: faça a precificação correta dos seus produtos. Nunca esqueça de colocar no papel. Não é só os insumos que você gasta, tá? Não é só o produto e o ingrediente que você foi lá e comprou. É a sua luz, é o seu gás, é o seu tempo de trabalho, porque o seu tempo de trabalho é dinheiro. Se você focar nesses 5 pontos e consertando esses 5 pontos dentro do seu processo de trabalho, você vai fazer com que a sua doceria, o seu empreendimento, mesmo trabalhando em casa, seja enxergado pelos seus clientes de forma profissional por você, e você vai decolar. Foi assim que eu fiz aqui, foi assim que funcionou para mim, é assim que está começando a funcionar para as minhas alunas que já entenderam como é isso, e para as colegas com as quais eu troco essa ideia. Fica ligado nisso, porque com certeza vai fazer total diferença no seu trabalho. Ponto 2, eu vou falar até de novo rapidinho os 5 pontos, tá? Os 5 erros mais comuns que a gente comete aqui dentro da confeitaria trabalhando em casa e que a gente precisa focar. Ponto número 1, otimize seu planejamento de compra. Você precisa fazer com que essas compras sejam feitas da melhor forma possível. Planejamento na hora de comprar. Ponto número 2, adeque o seu provisionamento de caixa. É fluxo de caixa. Você precisa fazer isso de uma forma correta, tá? Você precisa fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor, tá? Para você aproveitar promoções, para que você possa fazer o seu trabalho funcionar da melhor forma possível, tendo dinheiro. Então, o provisionamento de caixa é muito importante para isso. Terceiro, mantenha o seu controle de estoque em dia. A gente vai precisar de validade também, mas a gente vai precisar de quantidade, saber quanto você usa dentro daquela semana, para que, por exemplo, você se planeje nas compras, tá? Ponto número 4, separe o seu financeiro. O seu dinheiro pessoal é o seu dinheiro pessoal, o seu dinheiro profissional é o seu dinheiro profissional. O dinheiro que você recebe nunca pode estar na mesma conta do que o seu dinheiro pessoal, tá? Isso é muito importante. Se eu tivesse que elencar, essa inclusive seria a mais importante delas. E a quinta, faça a precificação correta dos seus produtos. Quando você precifica o seu produto corretamente, você tem menos chance de quebrar mesmo, literalmente, tá? Então isso é muito importante. E mais importante ainda, como a gente já falou aqui antes, mas é que esses 5 erros, eles falam entre si. Não adianta eu consertar um deles e esquecer do outro, tá? Eles vão se autossustentar. Então, se você abre uma conta, mas você não se planeja corretamente para usar o seu dinheiro, não vai servir de nada. Não adianta você ter o dinheiro separado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.